Vamos lá. A gente vai passar por 3 capitais hoje com vida difícil para os atuais prefeitos. Goiânia, capital de Goiás, Cuiabá, no Mato Grosso e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É assim que a gente desembarca hoje, começando então, portanto, esse giro para mostrar os cenários. E aqui a gente já começa, Carol, com um cenário bastante curioso, porque você tem na capital, numa das capitais mais importantes do Brasil, o atual prefeito, Manuel Pinheiro, não pode ser reeleito, né? E quando você olha para o cenário em Cuiabá, você percebe que, além do atual prefeito não poder ser reeleito, o indicado por ele, o Domingos Kennedy, o professor Kennedy, está lá em 4º lugar com 6%. Então, olhando para o cenário de Cuiabá, a gente tem na frente o Eduardo do União Brasil com 39%, depois o Abílio, candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 25%, apoiado pelo PL, e o Lúdio, candidato do presidente Lula, com 18%. Esse cenário de Cuiabá, ele é bastante curioso, porque o Eduardo Botelho conseguiu atravessar a força do atual prefeito, indicando o seu sucessor, e também as forças políticas dos seus opositores, dos presidente e ex-presidente na disputa. O que é algo bastante curioso, porque se repete no Centro-Oeste como um todo. Vamos para a próxima capital? Agora vem Campo Grande, para a gente poder mostrar como o cenário é bastante parecido por lá. Porque a atual prefeita Adriane Lopes está só com 22% nessa disputa, né? Ela travou ao longo dos últimos meses uma batalha para tentar conseguir o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou não acontecendo, ficou isolada nessa disputa e viu a Rose Modesto do União Brasil atravessar na frente e chegar a 29%. O Beto do PSDB, que estava até atrás lá no nosso tabuleiro, avançou, já que está se projetando para um segundo turno e pode tirar a prefeita do segundo turno, ela pode acabar ficando para trás. A Camila Jara, que é uma deputada federal jovem do PT e que tinha a aposta de muitos líderes do partido para conseguir ter algum tipo de competitividade numa cidade que entregou quase 38% dos votos para o Lula, não teve até agora um desempenho nas pesquisas muito significativo e acabou ficando para trás. Então, mais um cenário aqui em Campo Grande, onde você tem quem está no comando da cidade patinando no tabuleiro eleitoral. Buscando ir para o segundo turno, né, Sim. Pedro? Temos também o cenário lá em Goiânia. Qual é, Pedro? Então, em Goiânia, Carol, quem aparece com força é o governador Ronaldo Caiado, que apoiou o Sandro Mabel, deputado federal, que tem 24%. O Mabel é um dos homens mais ricos dessa eleição e tem o maior patrimônio nos prefeitos das capitais, muito embora não seja exatamente isso que tem feito com que ele consiga estar numa boa posição no tabuleiro eleitoral. Ele teve o apoio do governador e esse apoio acabou pesando. O Ronaldo Caiado é um dos governadores mais bem avaliados do Brasil, segundo as pesquisas. Então, evidentemente, conseguiu aí transferir o seu voto. Mas olha só que curioso, o atual prefeito tá onde? No final, aqui na lanterninha desse mapa, que o Rogério Cruz, ele não foi o prefeito eleito, ele era vice do Maguito Vilela, que morreu na pandemia da Covid e não foi, efetivamente ele morreu em janeiro de 2021, quando ganhou a eleição, nem sabia que tinha ganhado, porque estava internado no hospital, né? E, obviamente, o vice que acabou assumindo não conseguiu trazer nenhum tipo de popularidade para essa campanha e ficou para trás com 4%. Então, Sandro Mabel com 24% do União Brasil. Você tem uma figura muito emblemática dessa disputa, que é a Adriana Corsi, uma delegada do PT, uma delegada de esquerda, que desde o início dessa disputa estava na frente liderando as pesquisas. Agora está ali próxima de um empate com o Sandro Mabel, mas ainda com o segundo turno projetado. Então aqui a gente deve ter um enfrentamento entre esquerda e direita muito claro, se de fato esse cenário for confirmado. E você tem outros 2 candidatos que também são do campo da direita, o Fred, que foi escolhido pelo PL, e o Vanderlan Cardoso, do PSD, que é senador, com 15% e 14%. Então, esse cenário, ele ainda está muito confuso, ainda está muito embolado para a gente poder apostar que são esses 2 personagens que vão para o segundo turno. Mas o que eu percebo no tabuleiro de Goiânia é que, conforme o tempo foi passando, ele foi clareando. E um desses movimentos foi fazer com que a líder das pesquisas
pesquisas, que era uma indicada pelo PT, ficasse um pouco para trás, porque de fato é uma cidade, é uma capital com uma tradição histórica mais conservadora. O caso de Goiânia, Pedro, ilustra algo que os analistas apontam, quanto que as eleições municipais, por vezes, são termômetros para os governos estaduais. O apoio de um governador, como ele pesa, como uma avaliação da sua gestão, muito mais do que, por exemplo, um apoio que venha do governo federal ou de um ex-presidente da República. Sim, pesou aqui em São Paulo com Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, pesou em Belém do Pará com o Helder Barbalho e o Igor Normando. Não ajudou no Rio de Janeiro com o Cláudio Castro, não conseguindo fazer com que o Ramagem tirasse a força do Eduardo Paes, que é o atual prefeito. Não ajudou, por exemplo, em Minas Gerais, porque o Romeu Zema, muito embora apoie o Tramonte, que está liderando as pesquisas, não se engajou efetivamente na campanha dele. É o caso de Salvador. É o caso de Salvador. Você tem um vice-governador escolhido pelo PT com apoio do governador, dos senadores da Bahia, que não conseguiu ameaçar o atual prefeito Bruno Reis. Então, o que a gente percebe como regra, Carol, é que em cenários onde você tem um prefeito fraco, o governador tem muito peso. E esse é o caso de Belém, esse é o caso de Goiânia, esse é o caso de outras cidades onde você tem a Teresina, por exemplo, no Piauí, você tem um governador muito forte, o Rafael Fonteles, e o candidato dele também muito bem na disputa. Então, o que a gente consegue perceber para concluir é, em muitos desses lugares, especialmente no Centro-Oeste, o peso do governador é mais forte do que o de Lula ou Bolsonaro. Pedro Duran, viajando conosco pela região centro-oeste do país. Amanhã, então, já deu spoiler. Vamos para o sul. Isso. Amanhã vai ser um tabuleiro Gaudério. E vamos ver, então, qual será a trilha sonora.